Fala pessoas, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui com a parte 3, que é a parte final dos sistemas de sustentação. Tá? Bom, diante do que a gente já viu, tá, o foco principal aqui vai ser exatamente na parte comparada, em que a gente vai discutir alguns modelos e sistemas de sustentação que são encontrados em animais não humanos, por exemplo. Tá? Bom, o primeiro elemento importante para a gente discutir é o exoesqueleto. Tá? Exoesqueletos, esqueletos externos, então são elementos de sustentação corporal que ficam localizados do lado de fora do corpo do animal, né? Obviamente fixados e apoiados nas estruturas internas. Bom, os exoesqueletos eles contribuem para a sustentação externa do corpo, auxiliam na determinação da morfologia, porque aquilo que você vê do animal é o exoesqueleto dele. Contribuem fortemente para a proteção mecânica, tá? Então, grosseiramente, um exemplo que muita gente já passou, na hora em que você tem aquelas baratas e tudo mais, alguém acaba pisando, alguma coisa, você ouve aquele crack dela, então você está quebrando o exoesqueleto do animal. Tá? É uma barreira de proteção contra parasitas, tá? E constantemente está associado a sistemas de substituição, renovação, troca. A nossa pele, lembrando que pele, sistema de tegumentação, é a próxima aula da gente, né, amanhã. O sistema de tegumentação humana é o nosso exoesqueleto. Embora nós tenhamos um endoesqueleto que tem mais função protetora, certo? Mas o nosso exoesqueleto ele é importante, ele é uma barreira fixa, uma barreira física de proteção, e ela vai sofrendo a substituição pela alteração das camadas da epiderme, por exemplo. Tá? E em animais como os artrópodes, principalmente os insetos, que a gente consegue visualizar com mais facilidade, você tem a troca do exoesqueleto deles, um fenômeno que a gente chama de ecdise, em que você tem a troca durante o desenvolvimento da fase larvar. Tá? Bom, dos exoesqueletos, a gente tende a dividir eles em duas grandes categorias: os rígidos e os articulados. Como o próprio nome está dizendo, rígido é aquele que não tem articulação, é aquele que é peça única, com algumas sobreposições, e que o animal está internalizado, e essa estrutura é uma peça única. Você tem, quando você vê ostras, quando você vê mexilhão, quando você vê a concha lá do caracol, por exemplo, tá? Em alguns animais vai cobrir quase todo o corpo, em outros animais vai cobrir uma porção menor. Já os esqueletos articulados, eles vão ser formados por placas, por peças, que vão se sobrepondo, aspas aí, encaixando, e isso vai favorecer a movimentação, a locomoção, o deslocamento do animal e, consequentemente, uma cobertura protetora maior do corpo. Bom, quando a gente fala em exoesqueleto, a gente tem que levar em consideração que você tem, grosseiramente falando, uma armadura do lado de fora do corpo do animal. Tá? E essa armadura, como ela é uma estrutura que ela cobre, principalmente quando a gente fala em artrópodes, crustáceos, aracnídeos, insetos, miriápodos, essa estrutura ela vai cobrir praticamente o corpo inteiro do animal. Então, na hora em que você tem uma estrutura rígida que cobre o corpo todo e você está ali do lado de dentro daquele negócio, na hora em que você vai crescendo, porque você é um animal em desenvolvimento, vai chegar uma hora em que essa estrutura ela vai impossibilitar o seu crescimento, vai comprometer o seu desenvolvimento, certo? Por quê? Porque é como se você tivesse uma armadura tamanho P e o seu corpo estivesse crescendo, 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 e agora você tem que mudar de roupa, porque você cresceu. Então, os exoesqueletos, quando você tem os animais que sofrem a ecdise, que sofrem a muda, elas permitem com que o animal, conforme a gente vê na sequência de imagens, com que o animal ele faça a digestão de parte
do exoesqueleto, tá? Essas estruturas elas são preferencialmente orgânicas, embora não sejam exclusivamente orgânicas. Então você tem enzimas que vão provocar a digestão. Esse animal ele vai sair de dentro do exoesqueleto, vai deixar aquele exoesqueleto lá livre, tá? Que é a exúvia ou exúvia, tá? E ele vai começar a produzir um novo exoesqueleto. E esse novo exoesqueleto ele vai representar, ele na hora em que ele tiver, aspas, solidificado, estruturado, ele vai ser maior do que o anterior. Ou seja, o animal continua crescendo, tá? E esse crescimento dele vai permitir agora com que, com a armadura, o exoesqueleto maior, ele tenha ainda a proteção e continue crescendo, tá? Nos animais que têm exoesqueleto e que tem esse sistema, né, de troca, tá? O mecanismo do exoesqueleto é funcional porque o exoesqueleto ele vai funcionar como um tubo cilíndrico, oco. Oco, obviamente, porque está sendo preenchido por todo o animal, certo? Em animais de pequeno porte, né, nos pequenininhos, como os insetos, os aracnídeos, isso é uma vantagem adaptativa muito interessante, porque permite, né, esse sistema de tubos ocos suportar uma quantidade maior de carga, tá? Do que quando você compara com o que seria equivalente aos ossos, tá? Que são os cordões cilíndricos sólidos internos. Tá? Então entenda assim, para animais de pequeno porte, os tubos cilíndricos, ocos, o exoesqueleto, é mais vantajoso do que o endoesqueleto. Por quê? Porque a estrutura externa para animais de pequenino porte é mais vantajoso em suporte de carga. Na hora em que você inverte essa situação, na hora em que você tem animais de grande porte, como mamíferos de uma maneira geral, tá? Como alguns peixes, né? Vamos pensar em animais de maior porte, tá? Em répteis e tudo mais, tem aves, você precisa inverter essa situação. Porque quanto maior, a gente vai ver no sistema de escala ainda, no finalzinho dessa aula, quanto maior for o animal, a gente não pode pensar só em largura e comprimento. A gente tem que pensar em profundidade, a gente tem que pensar em 3 dimensões. Tá? Então, para você ter um tubo cilíndrico oco para um animal de grande porte, você vai ter uma estrutura tão grande e tão pesada que isso esmagaria um animal. Tá? Mas isso eu vou falar já já. Bom, um esqueleto importante também no mundo animal é o esqueleto hidrostático. O esqueleto hidrostático ele tem como característica ele ser formado por uma estrutura semi-rígida, tá? Na porção interna dele. Os esqueletos hidrostáticos eles estão dentro do corpo do animal, certo? Tá? Então seria um endoesqueleto. E essa estrutura ela não é rígida, sólida, tá? Ela é uma estrutura que ela tem composição muscular e essa musculatura, tá? Ela está envolvida ou ela participa de movimentos com líquidos, certo? Tá? Quando você pensa em um polvo, por exemplo, tá? Como a gente vê na imagem, tá? Um polvo, na hora em que ele está, que você vê o corpo, tá? Isso determina, o que está determinando a morfologia do corpo do animal, a sustentação dele, a própria movimentação dele, é o esqueleto hidrostático dele. É o conjunto muscular que ele tem dentro do corpo que dá sustentação e volume, um volume constante para o corpo dele, certo? No nosso caso, quando você vê um músculo, tá? Por exemplo, vê o músculo aí, o bíceps braquial seu lá, tá? Então você tem uma estrutura que ela é uma estrutura interna, semi-rígida, certo? Que ela tem um volume constante, certo? Tá? Obviamente, no nosso caso, a nossa musculatura ela contribui para a sustentação, para o movimento, para a forma, para a proteção e tudo mais, mas não mais do que o sistema de sustentação próprio do sistema esquelético. Tá? Então,
Em animais como, por exemplo, minhocas, como nematóides, como lombrigas, e ácaros e por aí vai indo, você tem que a musculatura do corpo ela está localizada em um sistema de distribuição corporal e dentro desse corpo você tem o volume do líquido celomático. Você lembra do líquido celomático? Aquele líquido que você encontra nos animais celomáticos, né? Animais que têm celoma. E esse líquido em alguns animais é persistente ao longo da vida, em outros animais ele deixa de existir no desenvolvimento embrionário. Em minhocas, por exemplo, quando você vê uma minhoca lá, quando você vê esse animal, o que você está enxergando, até nas lombrigas lá, que são pseudocelomáticas, mas que tem o líquido, né, celomático, quando você olha esse animal, você faz um corte, tá? Você vai encontrar o corte que a gente está fazendo aqui é um corte de profundidade, tá? Porque vai da frente do animal para trás. E essa imagem que a gente visualiza é: eu tenho uma musculatura circular na porção periférica do corpo e uma musculatura longitudinal em outras porções mais internas. Então o que acontece? Na hora em que... Você lembra que a minhoquinha lá, ela é separada em metâmeros, né? Separada em anéis. Tá? Então, na hora em que a musculatura circular ela contrai, ela vai empurrar o líquido, o celoma, que está todo aqui dentro do corpo, para o centro, certo? Lembra, o líquido não tem como você comprimir o líquido. Ele vai, se você empurrar ele para um lado, ele vai espalhar para onde tiver possibilidade. Então, na hora em que a musculatura circular contrai, isso vai empurrar o líquido para a porção mais central do corpo e vai fazer um afilamento corporal. E aí, para onde a musculatura longitudinal contrair, para frente ou para trás, ela vai empurrar esse líquido. E na hora em que ela empurra esse líquido, isso vai gerar uma força que vai fazer com que o corpo se desloque. Então perceba, você tem a musculatura circular empurrando o líquido para o centro do corpo, e depois você tem a musculatura longitudinal, que se contrair para frente ou para trás, vai empurrar o corpo para frente ou para trás. E aí o bicho vai fazendo o deslocamento, anel por anel do corpo. E na hora em que a musculatura circular relaxa, volta para a sua posição original, o líquido volta para o ponto original. E aí permite com que o corpo volte à forma original. Então perceba, nesse caso aqui, o esqueleto hidrostático ele vai ser caracterizado principalmente pela influência da musculatura sobre o líquido celomático. Na hora em que o líquido se desloca, esse deslocamento permite o deslocamento do próprio corpo do animal. Tá? Um exemplo importante de esqueleto hidrostático que a gente possui é a língua. A língua não tem osso, já dizia o ditado popular. Tá? Então, a língua é uma estrutura, é um órgão que apresenta uma espessa camada de musculatura estriada, esquelética, tá? E essa estrutura ela tem volume, forma, resistência, sustentação e capacidade de deslocamento e de manutenção de forma. Tá? Então é um exemplo de esqueleto hidrostático que nós possuímos. Tá? Em outros animais, essa estrutura seria equivalente à tromba, certo? A projeção do alongamento da estrutura do nariz, certo? Então, que vai ter finalidades e usos diferentes de acordo com características adaptativas que esse animal possui, certo? Então, quando você fala na projeção para um tamanduá, quando você fala no elefante em si, então o que você tem é uma estrutura que tem forma, que tem poder de deslocamento, de manutenção morfológica, que é caracterizada por uma peça não óssea. Outros meios de sustentação importante
através de elementos internos ou externos, são as espículas, né, os espinhos ou as placas de calcário, que você vai encontrar principalmente em animais aquáticos, principalmente marinhos, certo? Nesse caso, o esqueleto deles vai ser formado por carbonato de cálcio, diferente do nosso, que é fosfato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio ele também vai formar um polímero, que é o calcário. Lembra, no nosso caso, o fosfato de cálcio ele forma um polímero, que é a hidroxiapatita. Tá? Então aqui o que você vai ter são exemplos diferentes de espinhas, de espículas, de peças que se entrelaçam, tá? De acordo com a característica anatômica do animal em que você está fazendo análise. Preferencialmente, essas estruturas elas são estruturas de proteção, tá? E sustentação do corpo, e elas acabam contribuindo para a manutenção da estabilidade corporal, embora tendam a sofrer desgaste com mais frequência do que animais que têm endoesqueleto. Tá? Então aqui outros exemplos, tá? Então quando você vê um ouriço, tá? Então quando você vê um recife lá de corais, seja com pólipos de quinidários, ou quando você vê outros animais com esse tipo de estrutura, como próprias esponjas do mar e tudo mais, você está vendo que a sustentação que mantém o corpo ereto, embora o animal esteja em profundidade, um ambiente de pressão maior, tudo, essa sustentação ela vai se dar através dessas placas de calcário. Tá? Bom, e o que a gente vê aqui é uma sequência de alguns modelos de endoesqueletos que a gente vai encontrar principalmente em animais vertebrados, mas que você também pode encontrar também em equinodermos, né? Como a estrela do mar, o ouriço do mar, que são exemplos de animais que têm endoesqueleto, embora sejam como classificados, né? Sabe-se lá por quê, como animais invertebrados. Tá? Invertebrados porque não tem vértebras, obviamente, mas ainda assim apresentam um endoesqueleto com uma estrutura muito semelhante ao nosso desenho. Tá? Bom, então você tem a estrutura do modelo esquelético humano, tá? E agora atenção nas variações. Tá? Então você tem aqui uma estrela do mar, tá? Então ela vai ser de carbonato de cálcio, não vai ser de fosfato como o nosso, mas as peças articuladas elas são muito semelhantes à nossa. Tá? Não tem vértebras, obviamente, é um animal invertebrado, mas as estruturas de sustentação elas são muito semelhantes a uma própria coluna. Tá? Então, se você olha aqui o desenho estruturado do endoesqueleto de um anfíbio, de um peixe, de um réptil, a gente vê que existem, obviamente, apesar das diferenças e das particularidades características evolutivas de cada grupo, existem muitas semelhanças, certo? O formato de estrutura de crânio, o desenho da coluna vertebral, as projeções das costelas, tá? Então, todas essas estruturas, elas, quanto mais próximo dos animais mamíferos, como é o nosso caso, você consegue encontrar maiores semelhanças, maiores similaridades nas peças. Tá? Então, é importante entender esses aspectos porque permitem com que a gente avalie que a distância evolutiva entre os grupos vertebrados ela não é tão grande assim. Tá? E o pessoal da biologia molecular tem mostrado isso com cada vez mais segurança e frequência. Tá? As diferenças adaptativas elas são particulares de cada grupo, mas as conservações de estruturas elas também, né, as analogias e principalmente as homologias, elas são muito evidentes. Tá? Então tenha cuidado quando você for considerar diferenças evolutivas entre grupos vertebrados, porque de repente você pode estar defendendo um argumento de maneira equivocada. Bom, e para a gente acabar próximo daquilo que eu estava falando
sobre a vantagem de animais de pequeno porte terem exoesqueleto, o tubo cilíndrico oco, em comparação à presença de cilindros sólidos internos, tá? A gente analisa agora nesse contexto. Tá? Quando você considera o corpo do animal, você tem que considerar não só largura e comprimento, mas você tem que considerar a profundidade também, certo? As 3 dimensões, dos 3 eixos, x, y e z. Tá? Então, perceba que assim, ó, imagina que você tem 2 animais idênticos, porém um tem o dobro do tamanho do outro. Então, se um tem o dobro do tamanho do outro, o primeiro é 1 de largura por 1 de comprimento por 1 de profundidade. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Tá? Se você considerar que o outro animal tem o dobro, ele tem 2 de largura, 2 de comprimento e 2 de profundidade. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Só isso faz com que ele tenha um volume 8 vezes maior do que o primeiro. Então, imagina, 8 vezes maior volume. Tá? Então, isso faz com que esse outro animal do dobro do tamanho do outro, ele seja muito maior, que ele tenha mais carga a ser sustentada pelo corpo. Tá? Então, como eu tenho mais carga a ser sustentada, eu preciso de uma estrutura mais rígida, mais resistente para suportar essa carga, certo? O que faz com que a gente tenha mais resistência para suportar mais carga é o que a gente chama de área de seção transversa ou área de seção transversal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre sistema locomotor, tá? A área de seção transversa, ela considera, tá? Imagina um corte, tá? Um animal ereto, bípede, imagina um corte horizontal, certo? Isso, tá? Na altura da coxa, do joelho, certo? Aí na hora que você faz esse corte, você consegue olhar a peça óssea, a peça muscular e as outras coisas todinhas, certo? Ou seja, você está considerando só largura e comprimento, tá? Não tem profundidade porque você fez o corte. É essa largura e esse comprimento, a seção transversa, que ela vai ter que suportar e sustentar toda a carga do que vem acima. Tá? Então, quanto maior essa área, mais resistência, potência e força você vai ter para suportar a carga do que te tem acima. Agora imagina você, tá? Um animal de 1,70 m, sei lá, 60 quilos. Tudo bem. Agora imagina um elefante, tá? Um animal que beira 1 tonelada, certo? Tá? Então ele vai ter que distribuir essa carga na área de seção transversa, tá? Com mais potência. Por isso, entre outras coisas, que você não encontra animais bípedes com grande carga, certo? Pensa qual é o maior bípede do mundo. Tá? De cabeça aqui eu vou imaginar aqui um terrestre, tá? Vou imaginar um gorila, certo? Tá? Só que se você lembrar, embora ele seja um animal bípede, ele vive com o corpo curvado e usa os membros superiores para deslocar-se, tá? Aí, então é roubo, ele está roubando, tá? Brincadeira, hein? Agora, imagina um elefante. Imagina aqueles dinossauros monstruosão, grandão do cacete, certo? Tá? Então, o que você tem? Animais de maior porte, eles têm um sistema de distribuição de carga mais eficaz. Tá? E isso se dá principalmente pela presença de um esqueleto cilíndrico mais rígido associado a uma musculatura esquelética muito potente. Tá? Então, quando você olha aqui a imagem, você tem um esquilo, você tem um cavalo, você tem um elefante e você tem um apatossauro.
que é um gigantossauro. Tá? O que a gente vê? Que animais de menor porte, como um esquilo, tá? Eles têm um endoesqueleto igual o nosso, bonitinho, com a sua musculatura, legal, mas você vê que como o animal tem menor volume corporal, as patas elas não estão necessariamente mais eretas, certo? Quando você vai se afastando e vai vendo cavalo, elefante, apatossauro, você vai vendo que conforme o animal vai aumentando o porte, aumentando o volume, as patas elas estão mais eretas. Tá? Existem as articulações, mas essas articulações elas provocam maiores limitações de movimento. Tá? E dificilmente você vai ver esse animal, na hora em que ele estiver se deslocando, tá? Tirando mais do que 2 patas do solo ao mesmo tempo. Porque na hora em que você tira uma pata do solo, você tem que distribuir a carga de sustentação para as outras 3. Tá? E na hora em que você tira 2 patas do solo, você tem que distribuir a carga para as outras 2. Por isso que na hora que você vai num circo e vê lá o elefante lá, tadinho, né, em pé com 2 patas, aquilo ali não devia ser comemorado. O bicho está sofrendo ali. Tá? Se você tem o seu cachorrinho lá, mesmo que seja um cachorro pequeno, a coluna do animal, a coluna do bicho que é um quadrúpede, tá? Ela está alinhada, ela tem a curvatura e as dobras para que o animal fique em 4 patas. Ele aguenta ficar em 2 patas, brincando durante algum tempo, certo? Mas se ele ficar durante muito tempo e você forçando aquela situação, aquilo ali vai provocar desconforto na coluna dele, vai provocar alguma dor, certo? Então, lembra que o desenho da nossa coluna, as curvaturas que a gente tem, que são as chamadas cifoses e lordoses naturais, elas são ondulações que permitem com que você fique ereto, certo? Tá? Nesses animais, a curvatura que eles têm na região para desenho do dorso são para que ele mantenha a distribuição de cargas em 4 patas. Tá? Então, animais de maior porte vão ter área de seção transversa mais resistente, mais larga, mais potente, com mais força muscular, óssea e articular. Tá? Mas isso a gente vai discutir um pouco mais quando a gente estiver falando sobre o sistema locomotor. Tá? Então, essa foi a terceira e última parte do que a gente tinha para discutir sobre o sistema de sustentação. E na próxima aula a gente começa a falar sobre o sistema tegumentar, que é bem mais curtinho. Tá bom? Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Tá? Se gostou, dá o gostei aí, o like. Tá? E a gente se vê na próxima aula. Até mais, um abraço.